Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje continuaremos a olhar para o livro de Efésios, mas estamos agora no capítulo 6. Nós, no último programa, enfatizamos bastante sobre vida familiar, pois ela é o fundamento de uma sociedade saudável. Mas nós hoje vamos entrar aqui numa nova fase, mas não tanto distante da vida familiar, porque agora vai abordar o aspecto do relacionamento dos pais com os filhos. Até o último programa vimos o relacionamento entre marido e esposa. Agora, neste capítulo 6, nós vamos encontrar um relacionamento entre pais e os filhos com os seus pais. É algo tão delicado que, efetivamente, tem sido a base de muitos estudos, de muitas reflexões. Vários psiquiatras, psicólogos, sociólogos têm estudado este fenómeno da delinquência juvenil, da gravidez na adolescência, e eu creio que algumas destes aspectos têm a ver com a forma como nós pais educamos os nossos filhos. Nós pais não podemos nem devemos delegar esta responsabilidade da educação a qualquer outra entidade. Não podemos delegá-lo aos avós, não podemos delegá-lo às escolas, não podemos delegá-lo às igrejas, não podemos delegá-lo aos governos. A responsabilidade da educação é nossa como pais. Então, se nós tivermos este conceito bem presente na nossa mente, talvez ele nos possa ajudar a tomarmos uma atitude mais concreta. Ainda que eu sei, como pai, como é óbvio, que é extremamente difícil nós conseguirmos educar. Educar é algo que exige de nós atenção redobrada. Uma atenção 24 horas sobre 24, todos os dias das semanas, todos os dias do ano. Tudo aquilo que nós fazemos e somos, as nossas posturas, conduzem os nossos filhos a ter uma percepção da vida. Então, nós educamos com o mais pequeno gesto. Quando estamos à mesa, quando atendemos um telefonema, quando passeamos na rua, quando, por exemplo, vamos a conduzir e se lançamos ou não o lixo pela janela, estamos a educar os nossos filhos constantemente. Então é necessário que nós, pais, tenhamos esta percepção, que a educação é algo dinâmico que acontece na vivência diária. E é por isso que o livro de Deuteronômio, capítulo 6, tem uma reflexão extremamente interessante ao dizer que nós devíamos educar os nossos filhos nos caminhos de Deus, quer andando, quer deitando, quer levantando. Em qualquer circunstância nós estamos a educar e a passar valores. Por exemplo, se o telefone toca lá em casa e é um dos seus filhos que vai atender, você vai dizer ao seu filho, olha, diz que o pai não está. O que é que você está a passar para o seu filho? Que em determinadas alturas vale a pena mentir. E então estamos a dizer ao nosso filho, filho, mente em nome do pai. Depois você, quando apanha o seu filho a dizer-lhe assim uma mentira, o que é que você faz? Pega talvez uma colher de pau ou bate no seu filho, dá-lhe umas palmadas ou põe de castigo porque ele mentiu. E isto é uma incoerência tremenda na cabeça da criança. Nós não podemos estar a dizer ao nosso filho para mentir ao telefone dizendo o pai não está e depois a seguir castigamos-lo severamente quando ele nos mente. Então temos de aprender a educar o nosso filho com coerência. É por isso que este capítulo 6, verso 1, começa logo por dizer: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Começa aqui pelo princípio. O princípio é a obediência. E a obediência deve ser ensinada pelos pais aos filhos. Tenho vários amigos que são professores, quer no ensino básico, quer no ensino preparatório ou secundário, e muitos deles falam-nos da dificuldade que há em ter jovens e crianças que sabem se comportar na sala de aula. Uma das principais razões é que muitas vezes nós pais não ensinamos os nossos filhos a obedecer às autoridades.
Precisamos de ensinar, em primeiro lugar, os nossos filhos a obedecer aos próprios pais, a respeitar os avós, a respeitar as pessoas mais velhas, a respeitar a polícia, a respeitar as autoridades, a respeitar, como é óbvio, os professores. Quando nós pais não fazemos isto, é óbvio que os nossos filhos não vão ter respeito pelas autoridades, por aqueles que têm responsabilidades e que estão, de alguma forma, numa posição de autoridade. Nós precisamos, em primeiro lugar, nós próprios, nós pais, respeitar as autoridades. Quando nós, como pais, estamos constantemente a desvalorizar o patrão, o chefe, estamos constantemente a dizer mal dos políticos, estamos constantemente a dizer mal da polícia, estamos constantemente a dizer mal dos tribunais e dos juízes, de alguma forma estamos a passar para os nossos filhos que as autoridades são pessoas que não devemos respeitar. E depois é óbvio que a criança, quando chega à escola, vê alguém que está em autoridade, que é o professor, e naturalmente irá desrespeitar, dizer mal daquela autoridade, porque é isso que ele vê em casa. Então precisamos de desafiar os nossos filhos à obediência. E essa obediência começa pelos próprios pais viverem de uma forma coerente. Então eu acho que seria bom você fazer um pequeno exercício neste momento. Escreva numa folha, espero que apanhe aí, se está em casa, se estiver no carro, continue a conduzir, não escreva, faça o exercício mentalmente. Pense nos valores que você defende, naquilo que são valores importantes para si. O que é que você espera da vida? O que é que você espera que o seu filho aprenda? Talvez você espera que ele seja um homem honesto ou uma mulher honesta, seja um homem sério, um homem que defenda a verdade, que defenda a justiça, um homem ou uma mulher que seja coerente, um homem ou uma mulher que viva de uma forma íntegra. Não sei se são estes os valores ou se você tem ainda outros valores que poderá acrescentar eventualmente. Agora a pergunta é, você como é que manifesta esses valores para com os seus filhos? Como é que você está a viver esses valores para com os seus filhos? O seu filho ou a sua filha vai em primeiro lugar beber esses valores na sua própria conduta. Você precisa alterar talvez comportamentos para que o seu filho ou a sua filha veja em si primeiro esses valores. Porque os filhos vão obedecer aos pais porque veem em primeiro lugar e recebem em primeiro lugar a educação dos próprios pais. Agora, se você é um filho que me está a ouvir, eu sei que há alguns jovens que ouvem este programa, se você me está a ouvir, tu me estás a ouvir, e os teus pais não seguem sequer a Deus, não estão minimamente preocupados com esses aspectos de uma educação saudável, e infelizmente às vezes acontece, são os próprios pais que às vezes quase conduzem os filhos à desgraça. Temos na nossa própria sociedade, lembro perfeitamente disto, onde os pais muitas vezes são os primeiros a levar os filhos a se envolverem com prostituição. Porque, enfim, temos que fazer da criança um homem, então leva-se o filho às prostitutas. E às vezes os próprios pais, eu não sei o que é que têm na cabeça, provavelmente com a intenção boa, mas não se apercebem da gravidade do que estão a produzir no coração daquele jovem. Levando-o a desrespeitar o corpo da mulher, levando-o a desrespeitar o relacionamento conjugal, levando-o a desrespeitar a sua própria integridade sexual. E muitas vezes são os próprios pais os primeiros a conduzir os jovens a esta atitude de desrespeito pela vida. Precisamos de ter pais que sejam responsáveis e sejam sábios na condução dos seus filhos. Mas mesmo que tu tenhas um pai desta forma, eu quero me dirigir agora aos jovens, vale a pena tu seres obediente aos teus pais, desde que eles não ponham em causa valores cristãos. Porque o texto bíblico nos diz aqui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, a referência, o barómetro, o padrão tem que continuar a ser Cristo. Assim como para o relacionamento entre marido e mulher, o padrão, o modelo era Cristo, para o relacionamento entre os filhos e os pais, o modelo continua a ser Cristo. Então, se os ensinos que os pais dão são contrários às orientações de Deus, nós filhos, é verdade que temos que obedecer aos pais, mas quando os ensinos que os nossos pais nos estão a dar são contrários aos ensinos de Cristo, nós temos que ficar fiéis aos ensinos de Cristo. Por exemplo, se tu já és um jovenzinho e estás numa fase que já tens condições de optar, de tomar decisões,
e o teu pai está a pedir, ou a tua mãe está a pedir para tu mentires deliberadamente numa determinada situação, tu tens que fazer a opção entre seguir a Cristo e falar a verdade ou obedecer aos teus pais e mentir. É óbvio que isto é uma decisão extremamente delicada. Eu quero dizer que 90% das vezes ou 99% das vezes tu deves de obedecer aos teus pais, mas só quando os valores de Cristo estão a ser postos em causa, tu deves de obedecer em primeiro lugar a Cristo. E este aspecto começa por: filho, obedece aos teus pais. Filho, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o aspecto principal, e se queres obedecer a Cristo tens de o fazer mesmo em situações por vezes dolorosas e difíceis. Eu lembro-me da minha juventude e o meu pai tentou fazer aquilo que eu ainda há pouco descrevi atrás, dizendo: meu filho, já chegaste à idade de eu te levar às prostitutas para poderes agora ser um homenzinho. Eu tive de dizer: pai, mas eu não tenho esses valores. Eu sigo a Cristo, eu não vou viver dessa forma. Eu não quero ter esse tipo de relacionamento sexual que não está dentro dos padrões de Deus. Agora, isto é muito difícil. Um filho com 17 ou 18 anos ter de dizer isto a um pai, porque supostamente deveria ser os pais a educar os filhos no caminho da seriedade, da integridade, dos valores cristãos. Então é algo que, de facto, às vezes não é simples nem fácil, mas vale a pena ver e obedecer aos pais no Senhor. Porque, como diz o texto bíblico, isto é justo. Isto é de Deus. Isto provém de Deus. Então, se aquilo que os teus pais te estão a ensinar não é contrário às Escrituras, não é contrário aos ensinos de Cristo, deves de obedecer. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja uma coisa que talvez tu não concordes na totalidade. Então é importante termos este aspecto bem presente na nossa mente. Porque, de acordo com as próprias Escrituras, sinais dos nossos tempos, sinais de que estamos de facto numa época difícil, tem a ver que as pessoas seriam desobedientes aos pais. O apóstolo Paulo, a escrever a Timóteo, na segunda carta, ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, o verso 1 e 2, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Então agora veja bem o que é que, quais as características da humanidade no final dos tempos. Veja se não confere com os tempos que nós estamos a viver. Diz assim: os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você provavelmente, enquanto eu estava a descrever aqui estas características da sociedade, é possível que você tenha identificado, se calhar, vários líderes com estes problemas. Não sei se você consegue identificar nomes de pessoas onde você vê que são egoístas, são avarentos, são pessoas que são blasfemadoras, arrogantes. Há pessoas que são muito arrogantes, acham que sabem tudo, são os melhores. Pessoas que são desobedientes aos pais, que é aqui o nosso centro da nossa reflexão. Pessoas que são desafeiçoadas, não há amor já, os filhos não manifestam um carinho para com os pais não manifestam carinho para com os filhos. É realmente o perder dos laços. E nós, por vezes, ficamos admirados quando os pais chegam a uma certa idade e são colocados num lar de idosos. Às vezes, de facto, é triste e lamentável que muitas vezes os filhos não vão visitar sequer os seus pais. Mas eu quero dizer que às vezes os pais fizeram isso aos seus próprios filhos quando eles eram pequeninos. É óbvio, não colocaram num lar de idosos, mas colocaram-nos num infantário e abandonaram-nos naquele infantário, desde as 6 da manhã até às 8 ou 9 da noite. E muitas vezes depois admiram-se quando os filhos fazem o mesmo, quando é a sua vez de tomar conta dos pais. Precisamos de desenvolver os nossos afetos. Depois vemos pessoas implacáveis. Não sei se você consegue identificar pessoas implacáveis. Pessoas que são prontas para destruir o caráter do outro. São prontas para esmigalhar, espezinhar quem está ao seu redor. Pessoas cruéis, traidoras. Pessoas que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Temos de facto de identificar este tipo de sociedade. E nós hoje vivemos numa sociedade onde de facto os prazeres são o nosso Deus.
Então, se isto me dá prazer, eu vou viver. Se isto me dá prazer, então é mais importante. E se isto me dá prazer, então os conceitos que Deus definiu são postos na gaveta. Nós precisamos, de facto, de repensar os nossos valores, repensar os nossos comportamentos e viver dentro dos padrões de Deus. A seguir, o apóstolo Paulo, depois de falar deste aspecto da obediência dos filhos, aqui em Efésios capítulo 6, voltamos lá ao texto, no verso 2 ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora o apóstolo Paulo volta-se para, digamos assim, os 10 mandamentos, para o Velho Testamento, e ele vai citar este mandamento, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, e ele praticamente copia, ou literalmente, lá desse texto do Velho Testamento, mostrando que esta promessa continua válida ainda hoje. Ou seja, por um lado temos um mandamento, por um lado temos uma promessa. É extremamente interessante porque é o primeiro mandamento com promessa. E que promessa é esta? É que os nossos dias serão prolongados na terra se formos pessoas que honram o pai e a mãe. Há uma promessa tremenda da parte de Deus. Vida abundante para quem vive dentro deste princípio, para que te vá bem e sejam de longa vida sobre a terra. Esta é a promessa de Deus para quem honra os pais, para quem toma esta consideração, para quem respeita aqueles que nos deram à luz e nos educaram. Então é vital viver dentro destes padrões. E aqui o texto bíblico é muito claro, não dizendo honra o teu pai ou a tua mãe se eles forem boas pessoas. Ou honra o teu pai e a tua mãe se eles cuidaram bem de ti. Honra o teu pai e a tua mãe se eles te deram aquilo que é a educação correta. Não, aqui não há condicionalismos. Eu estou a falar agora para filhos e eu sei que estou a falar para o auditório todo, porque não há aqui ninguém que me esteja a ouvir que não seja filho. Pode não ter os pais vivos, mas isso não invalida que você honre o seu pai e a sua mãe. Honrar o pai e a mãe não é deixar de dizer as verdades, atenção, mas ao mesmo tempo é dizer as verdades com amor. Não podemos dizer as verdades para magoar. Nós, os filhos, temos de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E não tem a ver com o grau académico dos estudos que eles têm, não tem a ver com aquilo que eles podem oferecer em termos de prestígio social. Honrar o pai e a mãe tem a ver com uma atitude interior, tem a ver com o valorizar aquilo que eles são. E eu, de facto, quero agradecer a Deus os pais que Ele me deu. Eu quero fazê-lo aqui publicamente. Quero honrar a minha mãe, que é viva, o meu pai já faleceu, mas quero honrá-los, dizendo que, de facto, eles fizeram o melhor que eles sabiam para me educarem. Eu estou grato a Deus pelos pais que tive. É verdade que falharam ao longo da sua caminhada em uma área ou noutra, e eu já tenho dado alguns exemplos aqui, mas isso não invalida o esforço que eles fizeram para me educar como filho e para me educar até nos caminhos de Deus, em particular a minha própria mãe. Mas o meu pai, muitas vezes, apesar dos seus quês e até das suas atitudes menos corretas, lembro-me perfeitamente que ele pretendia que desde bem cedo eu fosse à igreja. Ele achava que a igreja não era para ele, mas para mim era muito importante eu ir. Então ele mandava-me à igreja, e ainda bem que ele o fez. E eu quero dar essa homenagem aos meus pais neste momento por aquilo que eles fizeram por mim, e muitas coisas até nem eu próprio consigo medir o impacto das suas ações. Graças a Deus por vocês que me têm acompanhado ao longo deste tempo, pai e mãe, muito obrigado pelo vosso empenho. Mas agora o verso 4 deste capítulo 6, e eu quero voltar aqui ao texto bíblico, fala-nos acerca das atitudes também dos pais, e diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Notamos aqui neste texto bíblico, mais uma vez, que os pais têm a responsabilidade de ser eles a definir a disciplina dos seus filhos. Os pais não devem conduzir os filhos à irritação. E aqui, pais, temos de ter muita sensibilidade. Muitas vezes nós acordamos mal dispostos e então naquele dia as regras são a cortar à faca. Os filhos não podem fazer nada, não podem fazer barulho, não podem fazer nada, estão logo a ser disciplinados. No outro dia, se calhar, acordamos bem dispostos e eles fazem tudo o que lhes apetece.
temos de ser disciplinados, temos de ser coerentes, temos de ser equilibrados na forma como exercemos a nossa disciplina para com os nossos filhos. Disciplina não é sinónimo de espancamento. Eu quero deixar também isso muito claro. Não confundamos disciplinar os filhos com espancar os filhos. Não é esse o propósito de Deus. Aliás, eu creio que nós, como pais, se chegarmos ao ponto de dar uma palmada ou duas nos nossos filhos, devemos fazê-lo sem estar irritados, porque a irritação, de facto, faz-nos fazer coisas que muitas vezes nos arrependemos. Então, pais, se já provocaram à ira os vossos filhos, desafio-os em Deus a vocês irem ter com os vossos filhos e possam pedir perdão. Digam: meu filho, eu nesta altura fiz uma coisa que não devia, agi desta maneira, exagerei no meu comportamento, eu quero-te pedir perdão. Talvez é a primeira vez que você ouve alguém dizer que um pai deve pedir perdão aos filhos, mas eu creio que isso vai fortalecer a sua relação com o seu filho. Eu já em alguns momentos tive que fazer isso com os meus filhos. Uma certa altura cometi uma injustiça porque avaliei mal a situação em que os meus filhos, crianças, estavam a discutir uns com os outros e disciplinei-os de uma forma errada, um deles. E então tive de chegar perto dele e dizer: olha, o pai errou, o pai não deveria ter feito o que fez e por isso o pai pede perdão. Então isto estamos a ensinar aos nossos filhos, através desta nossa atitude, que todos nós erramos. E que não é mau necessariamente errar se nós soubermos reconhecer o nosso erro e pudermos compensar de alguma forma a perda que provocamos no outro. E devemos então ter a humildade de pedir perdão. Estamos a ensinar também ao nosso filho a capacidade de pedir perdão pelos erros que cometemos. Então a disciplina tem a ver com isto, tem a ver com a nossa manifestação de amor e a nossa manifestação também ao mesmo tempo de fraqueza. Ensinar também aos nossos filhos o caminho em que devem andar, o caminho do Senhor. Isto é fundamental, mostrar aos nossos filhos aquilo que eles devem de aprender da palavra de Deus. Se nós não fizermos, certamente Satanás irá aproveitar-se dessa situação e irá ser ele a formar e a formatar a mente dos nossos filhos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.